Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Maurício de Matemática, setor B, frente B, e a gente vai trabalhar hoje a explicação do tópico das aulas 9 e 10, páginas 128 a 130, correspondente a ângulos, tá? Então é importante a gente relembrar a ideia de ângulos. Então a gente pode definir ângulo com uma região delimitada por duas semirretas. Essa parte teórica vocês têm na apostila de vocês, no material de vocês. Então, a gente chama de ângulo essa região entre duas semirretas. Então a gente tem um ângulo alfa qualquer aqui. Algumas definições são importantes quando a gente trabalha com a ideia de ângulos. Algumas dessas definições são que dois ângulos são chamados complementares quando a soma das suas medidas for igual a 90 graus. Tá? Então é importante a gente definir e lembrar o ângulo reto de 90 graus. Ele é representado por um quadradinho com um ponto no meio, 90 graus. E se a gente tem uma semirreta definindo dois ângulos nessa situação, a gente tem que eles são ângulos complementares. Então, alfa mais beta igual a 90 graus. Da mesma ideia, utilizando o mesmo raciocínio, nós temos que dois ângulos são chamados suplementares quando a soma da medida dos seus ângulos é igual a 180 graus. Vale lembrar que o ângulo de 180 graus é um ângulo raso e a gente tem dois ângulos quaisquer somando 180 graus. Também é importante e interessante o que nós chamamos de ângulos opostos pelo vértice. E eu chamo, ou simplesmente OPV, que a gente vai acabar trabalhando. E dois ângulos são ditos opostos pelo vértice, eles vão ter mesma medida, tá? Então, a gente tem dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Aqui eu estou representando apenas um deles. E nós temos, então, que alfa é igual a beta, tá? Uma outra definição, um outro conceito importante que a gente tem quando trabalha com a ideia de ângulos é que quando eu tenho uma situação que dois ângulos de mesma medida, né? Ou seja, eu divido ele em duas partes iguais, a gente chama isso de bissetriz, tá? Então, se eu tenho duas semirretas e um ângulo dividindo essas duas semirretas em ângulos iguais, essas duas medidas sendo iguais, a gente dá o nome de bissetriz. Tá? Então, bissetriz de um ângulo é essa semirreta
com origem no mesmo vértice, nosso vértice aqui, e que divide em dois ângulos iguais, ou melhor, congruentes, né, de mesma medida. Outra ideia importante que a gente deve estabelecer antes de fazer os exercícios dessa sessão, desse tópico, é lembrar que se nós temos retas paralelas cortadas por uma transversal, ela vai gerar segmentos também, ângulos congruentes. Então, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eu vou gerar aqui alguns ângulos também congruentes. Não é difícil de perceber, né, que esses dois ângulos são opostos pelo vértice, mesma medida, mas a gente tem também que esses dois ângulos apresentados também são iguais. Então, isso quando ocorre, quando a gente tem que as retas R e S são paralelas, tá? Então, R paralela a S. Bom, essa é a parte teórica importante, principal, importante para a gente poder fazer os exercícios correspondentes à sessão, os módulos 9 e 10 do setor B. Até a próxima, pessoal. Abraço.